Olá, meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Convido você, meu querido irmão e amada irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, que estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, estivesse aí fazendo a sua inscrição, estivesse aí compartilhando essas mensagens. Também muito importante, não deixasse de acionar o sininho para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Quero trazer uma palavra de Deus para o coração, quero estar meditando com os queridos irmãos nessa oportunidade, lá no livro de Atos, capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 26, que diz assim a palavra do Senhor. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Deus nos abençoa nessa palavra, que o Espírito possa te trazer entendimento, clarear a sua mente. Quero estar falando nesse texto do compromisso que nós temos de ser cristãos. Claro que esse é um assunto que não interessa a muitos, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é tremenda, ela se cumpre. Quando ela fala lá no Evangelho de João que Deus ele ainda procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então tem pessoas que não o adoram em espírito e verdade. Há um chamado espírito de mentira que tem atuado, e nós vemos isso em todo o nosso meio, ao nosso redor. E eu queria falar nesse texto de Atos capítulo 11, do versículo 19, que pela primeira vez, Atos 11, do 19 ao 26, onde pela primeira vez os discípulos, os servos de Deus, foram chamados de cristãos. Nós vamos entender o motivo disso. E o tema dessa palavra, ela é interessante, que Deus colocou no meu coração, que diz os pequenos cristos. Nós já ouvimos aqueles provérbios que cansamos de ouvir, às vezes no mundo, desde criança, e aquela palavra que nós sempre ouvimos, né? Filho de peixe, peixinho é. E há pessoas que acham que filho de pastor, pastorzinho é, filho de cristão é cristãozinho, e às vezes se engana muito. Filho de peixe, é claro que peixinho é. Agora, filho de pastor não é pastorzinho, filho de missionário não é missionáriozinho, filho de presbítero não é presbíterozinho. Mas, quando se trata de nós sermos chamados filho de Deus, imediatamente nós não somos pequenos deuses, nós temos que ser pequenos cristos. Então, se nós somos servos do Senhor, filhos do Senhor, nós somos pequenos cristos. E eu quero trazer uma palavra sobre esse tema. Os pequenos cristos. Nesse texto, eles foram conhecidos porque eles eram homens que se colocaram como pequenos cristos.
viveram de uma maneira em que conquistava corações, em que as pessoas viam neles exemplos de amor, de bondade, de dedicação, de santidade, autoridade com nosso Deus. Então, ser um cristão, ele nos diz que que nós pertencemos um ao outro, como membro de um corpo indivisível. Então, a primeira coisa é entendermos que ser cristão, irmãos, se pertencemos a Cristo, pertencemos um ao outro, como membro de um corpo indivisível. Não importa a denominação, não importa bairro, cidade, estado, país, nós pertencemos ao mesmo Cristo, ao mesmo corpo indivisível, que somos chamados a igreja militante. A igreja militante é essa que ainda vive na face da terra, onde nesse globo terrestre, em qualquer parte desse mundo, nós pertencemos a essa igreja chamada igreja militante, que é um corpo indivisível. Nós somos cidadãos de um reino totalmente único, irmãos e irmãs de uma mesma família, sacerdotes de um único templo, soldados de um só exército, ovelhas de um só rebanho e um só pastor. É a verdadeira unidade espiritual daqueles que creem em Jesus. Ser cristãos não é somente afirmar sua confiança na pessoa de Jesus Cristo. Ser cristãos é ver anulada a sua individualidade no tocante a seus interesses e convicções pessoais e assistir o surgimento de uma nova personalidade, conforme afirmou Paulo. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Desse modo, seremos como Cristo, não pelo que podemos produzir para que isso aconteça, mas pelo que Ele, Cristo, pode mudar em nossas vidas através de nossa entrega pessoal. Então, a primeira coisa é que ser cristãos, temos que entender isso. Nós somos esses irmãos e irmãs de uma mesma família. Não pode haver essa individualidade. Não pode haver esse nível social dentro de uma igreja. Claro que vai existir um nível social de pessoas mais bem-sucedidas, das pessoas mais carentes, mais pobres. Mas diante de Cristo não existe esse nível social. Nós somos iguais. Nós somos sacerdotes de um único templo, soldados de um só exército, ovelhas de um só rebanho e um só pastor. Então quer dizer que ser cristão não é porque eu mereço algo maior, eu mereço mais do que o outro. Porque todos nós vivemos pela graça. Então ser cristão é romper com as trevas, como diz no versículo 21, no versículo 22. É romper com as trevas. Todos os homens são pecadores. Embora não gostemos de considerar sobre o pecado, não podemos fechar os olhos a esse fato evidente afirmado pelas Escrituras. E que é uma experiência na vida de todos nós, irmãos. Todos nós somos pecadores. As trevas do egoísmo e do pecado ensombram todas as nossas vidas. A luz de Cristo não tem trevas nenhuma. Deus é absolutamente puro, sem mácula. Então a palavra de Deus lá na carta de João, no capítulo 1, fala que se dissermos nós temos comunhão com Ele e vivemos em pecado, nós somos pecadores, não é isso? Então se dissermos que andamos na luz e andamos nas trevas, nós mentimos. Então,
nós temos que entender que é necessário romper, irmãos, com as trevas. Talvez a gente fala de trevas, as pessoas, elas entram logo a mente viaja e vai para aqueles caminhos tenebrosos. E muitas pessoas, elas começam logo a se defenderem. Eu não vivo em trevas, eu não mato, eu não roubo, não me prostituo, eu não trago minha esposa, não trago meu marido, não maltrato meus filhos. Mas existem algumas trevas que nos rodeiam de muito perto. Como fala? Algumas trevas de egoísmos. Às vezes do pecado, na fala, nas práticas, nas decisões. Às vezes são trevas que nos rodeiam de muito perto. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com as coisas grandes. Em não cair naquelas grandes tentações. Enquanto estamos vivendo, às vezes, um caminho de pecado, de egoísmo, de egocentrismo, de falta de fidelidade, de falta de amor, de falta de comunhão. Está tão preocupado, claro que isso é importante, em se desvencilhar, de passar longe daquele caminho de trevas obscuras, que pode levá-lo para a morte eterna. Mas esquece. Alguns anos atrás eu trouxe uma palavra, algumas ministrações em nosso ministério falando acerca das raposas e das raposinhas. As grandes raposas que causavam grandes destruições aos olhos nus, aos nossos olhos físicos, naturais, carnais. Mas esquecemos das raposinhas. As raposinhas, elas comiam sempre o broto do fruto. Então ela não deixava dar fruto. E as pessoas preocupadas com as grandes raposas, enquanto as raposinhas estavam causando um dano maior. E quem sabe nesse momento estamos vivendo essa mesma preocupação com essas grandes raposas, enquanto as raposinhas estão por aí, o egoísmo, o egocentrismo, falta de fidelidade, falta de amor ao próximo, falta de amor à casa do Senhor. E nós precisamos dessa vida de fidelidade ao Senhor. O verdadeiro cristão, ele procura uma vida de fidelidade ao Senhor, como no versículo 22 e o versículo 23. Esses homens tinham uma fidelidade a Deus. Eles se afastaram do centro da pregação naquele momento, devido àquela morte de Estevão, a grande perseguição que surgiu no momento. Mas eles não deixaram de anunciar o Evangelho. Pregaram até para os gregos, e pessoas se interessavam, se convertiam. Davam exemplos da sua vida de santidade, de perseverança, porque eles tinham uma vida de fidelidade com Deus. O Espírito Santo, em sua obra, atualmente na existência da igreja, introduz no coração do crente o sentimento puro, a certeza que é salvo para servir. Isso é importante nós entendermos. Quando o Espírito Santo ele introduz para dentro de nós essa certeza que nós somos salvos para servir, não é para ser escravo, mas para servir com gratidão, com amor, com alegria, com a paz na alma. Então nasce em seu íntimo o amor não só pelos domésticos da fé, como pelas almas perdidas. Ele que outrora vivia só para si mesmo, agora sente-se devedor diante do pecado. Romanos 1,14. Já notou? Eu, quando me converti, depois de alguns anos, eu disse: quem me dera eu ter me convertido antes. E o nosso desejo, quando nós nos convertemos, nós somos logo impactados pela presença de Deus, impactados pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, em nosso interior. O nosso desejo logo é salvar nossos amigos, salvar nossa família, nossos pais e irmãos que ainda não são salvos,
Nós temos o desejo de talvez abraçá-los, arrastá-los para dentro da igreja. Às vezes até pela força, pela nossa falta de entendimento. Então é isso que nos ensina. Quando alcançado por um impedimento real, quando nós somos alcançados por um impedimento real, sente-se culpado e infeliz por não estar fazendo a vontade de Deus. Trabalhar para Jesus na obra de ganhar os perdidos é o desejo que domina o seu coração. Trabalhar, irmãos, para a obra de Cristo. Esse tem que ser o desejo que domina meu coração. Eu olhar em volta e às vezes até dentro do meu lar eu ver que existe uma pessoa que não é salva. E você às vezes fala do evangelho, coloca um louvor e a pessoa não se manifesta, não se move. Mas a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 33, ele fala que ele traria, 36, traria de volta, tiraria o coração de pedra, colocaria um coração de carne, espargeria sobre eles água pura, quer dizer, limparia do pecado e colocaria um novo espírito. Nós não podemos desanimar, meu querido, de uma pessoa. Cristo não desanima. Cristo não desanimou de nós. Meu irmão, a alegria foi orar para o meu pai durante 13 anos e ver aquele homem se converter, ainda que no leito de morte, ele se converteu. Foi doloroso esse período de 13 anos, claro que foi. Lágrimas de dor, de muitas vezes em que ele não falava comigo, me rejeitava, mas era o inimigo que estava por trás dele. Você não tem que olhar para a pessoa física, mas olhar para aquele que está por trás, manipulando essa pessoa, para que ela não ouça a palavra de Deus, aquilo que sai dos seus lábios. Você tem que olhar para aquilo que está por trás dela, repreender aquilo que está por trás dela, dobrar o joelho e clamar para que ela encontre o caminho da salvação. E você vai ver Cristo agir na vida dessa pessoa. Mais do que qualquer outra coisa, o Espírito Santo, ele implanta no homem, crente, a principal característica de um cristão, que é a capacidade de viver pelos outros, com o coração cheio de alegria, impulsionado pelo Espírito Santo, a viver com ousadia, sem medo de ameaças ou perseguições, enfrentando tudo o que vier só para salvar uma vida. Agora, só uma coisa lhe é importante: obedecer a Deus mais do que aos homens. Abra teu coração. Deixa Cristo te usar como um missionário, como uma missionária, como um homem de Deus, como servo dele. Faça a vontade de Deus. Talvez a vontade do homem é desistir, é aquela famosa palavra, jogar a toalha, abandonar tudo. Mas faça a vontade do Senhor, persevere, não desista dessa pessoa. Uma alma para Deus tem muito valor, ela vale mais do que o mundo inteiro. A solução dada por Deus para o problema fundamental da humanidade, o pecado, não é mecânico nem pessoal. Deus não impõe a salvação às pessoas. Deus não impõe, não obriga ninguém a se salvar. Deus oferece a salvação. Para o homem salvar-se, precisa recebê-la pessoalmente da parte de Deus, reconhecendo que aos olhos de Deus é um pecador perdido. Acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz para ser precisamente o Salvador que pode suprir recurso para a sua libertação do pecado. Deste modo, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, ela vai a Cristo, que o incluiu na sua obra redentora. Tudo isso de modo pessoal e individual. Mas para tudo isso acontecer, é necessário uma coisa muito importante: a pregação do Evangelho. E só nós podemos fazer isso. Só você que conhece pode fazer isso. Só você que foi alcançado, alcançada, pode fazer isso.
pregar esse evangelho. A última coisa, no versículo 26, que pela primeira vez aqueles homens foram reconhecidos e chamados como cristãos. Por isso, o tema é Pequenos Cristos. Eles foram reconhecidos como homens cristãos, por quê? Porque eles agiram como Cristo, falaram como Cristo, amaram como Cristo. Os primeiros servos de Deus foram chamados cristãos, não pelo que pregavam, mas por causa do que viviam. Não era pelo que eles pregavam. Porque pregar, nós vemos hoje, irmãos, quantas pessoas eloquentes, quantos eruditos nos púlpitos, nas praças, nas ruas, nos palcos, falando da palavra da Bíblia, mas não vivem aquilo que pregam. E esses homens, eles foram reconhecidos porque eles viviam aquilo que eles falavam, firmados na palavra, olhando só para Jesus, conheciam e prosseguiam em conhecer o Senhor, como diz lá em Oséias capítulo 6, versículo 3. Tinham uma visão renovada de Deus, de sua obra redentora e libertadora, de sua força e poder, de seu caráter, de sua maneira de ser e agir. Uma maneira não só de ver, mas de experimentar e de viver o Evangelho. Essa palavra é maravilhosa demais. Ela é muito comprometedora. Quando eu decido ser um cristão, eu me torno um pequeno Cristo. Quando eu sigo o exemplo de Cristo, os filhos querem ser exemplo dos seus pais. Quando os pais são exemplos, e nós temos que ser igual a Cristo, irmãos. Andar como Cristo andou, falar como Cristo falou, agir como Ele agiu. A palavra de Deus sendo clareada pela disposição de aprender em obediência, e os mistérios escondidos sendo revelados pelo Espírito de Deus, pela submissão à vontade de Deus, fazendo com que cada dia fosse uma novidade. E para encerrar, irmãos, nós veremos o Espírito de Deus operando salvação, transformação, curas miraculosas e libertação. Quando nós fomos aí, esses verdadeiros pequenos cristos, verdadeiros exemplos de homens e mulheres de Deus, que procuram andar realmente em conformidade com os ensinos de Cristo. Veremos os evangelistas transpondo os limites dos bairros, cidades, dos estados, das nações, enfim, indo a todo o mundo. Veremos Deus alcançando as nações com vidas incendiadas e cheias de amor e compaixão, quando a salvação dos perdidos for prioridade e acomodado de cantorias, de reuniões e encontros, sem a preocupação e o cuidado com a salvação do perdido. O que nós vemos hoje são pessoas preocupadas com as famosas reuniões de confraternização, enquanto muitos estão sofrendo, não sabem nem o que é isso, uma reunião de confraternização. Não se confraternizam na sua casa, não tem essa confraternização entre famílias. E essas pessoas nós precisamos sair dessa sala de conforto, dessa sala de cantorias, onde eu me preparo apenas para fazer uma boa apresentação diante da igreja, para tocar bem, cantar muito bem, mas não procuro me expressar dessa forma para as pessoas perdidas, caídas. Então nós precisamos deixar desse acomodado, dessa cantoria, de reuniões e encontros sem a preocupação e o cuidado com a salvação de perdido. A igreja que não evangeliza, breve deixará de ser uma igreja cristã. Isso é muito preocupante. A igreja que não evangeliza, brevemente
deixará de ser uma igreja cristã, por mais organizada que seja. Então você que tem um dom, você que tem um talento, seja até para fazer essas reuniões de confraternização, toca bem, canta bem na sua igreja, no seu ministério, mas tende bem. Se você usa isso apenas para se apresentar diante da igreja, eu sinto muito dizer que você está muito enganado. Você está, mas pastor, estou cantando, estou louvando a Deus. Claro que você está louvando a Deus. Mas e as pessoas que estão lá fora? Quantas pessoas você convida às vezes para ir na igreja? Quantas pessoas na sua rede social você convida para visitar a sua igreja? Quantos amigos você tem em que você fala, vamos na minha igreja hoje, ouvir uma palavra, seja de qualquer dia da semana. Quantas vezes você já convidou esses seus amigos que você tem, não importa quantos, seja aí 1.000, seja 700, seja 1.000, seja 2.000, seja 15.000, 20.000 pessoas você tem na sua rede social como amigos, como seguidores. Você usa a sua rede social, você usa o seu poder de influência para poder convidar essas pessoas para irem para a igreja, para ouvir a palavra. Senão, você está apenas fazendo apresentação, cantando, cantorias, reuniões vazias, com amigos e as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Que essa palavra fique no teu coração, ela possa transformar teu entendimento e você possa entender o compromisso que nós temos com essas almas perdidas, às vezes até ao nosso lado. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Obrigado, Deus, por essa palavra santa, bendita, fiel e eficaz. Obrigado a forma que ela penetrou no meu coração, meu Deus, na minha mente. Obrigado pela maneira que ela tem me transformado, me aproximado a cada dia de Ti, meu Deus. Obrigado a qual ela tem me despertado, meu Deus, para amar, meu Deus, mais o meu próximo. Eu quero pedir, ó Deus, dessa mesma maneira, que essa palavra alcance agora o coração desse ouvinte, desse irmão, dessa irmã, desse jovem, dessa jovem. Meu Deus, que tem um dom, um talento muito grande, mas está usando para benefício próprio. Esquecido que tudo isso um dia vai dar a conta. E preciso olhar para as almas perdidas e usar esse talento para buscar essas vidas para o Teu reino, meu Deus. Dê graça, sabedoria e entendimento. Abençoa agora os Teus servos. Abençoa agora essa família, esse ministro, essa serva Tua, meu Deus eterno, que talvez se acomodou e não tem coragem de sair para pregar o Teu Evangelho. Entrego cada um em Tuas mãos, os abençoo e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja e te fortaleça e te dê sabedoria cada dia, em nome de Jesus. Amém.